Olá, seja bem-vindo ao Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre um problema que atinge todo mundo. Não importa a idade, a região do país ou a classe social. Eu estou falando do crack, uma droga que se alastrou rapidamente e hoje tem usuários em 98% das cidades brasileiras. Aqui no estúdio eu converso com Maria Cristina Venâncio. Ela é psicóloga e coordenadora do CAP, o Centro Antitóxicos de Prevenção e Educação da Divisão Estadual de Narcóticos. Maria Cristina, dá pra gente falar que o crack hoje em dia está como se fosse uma epidemia de uma doença? Dá, sim. Todo o estado do Paraná e todo o trabalho que a gente faz, a gente percebe que é o crack que está destruindo tantas famílias, né? Eu falei no começo 98% das cidades brasileiras. E no Paraná, como é que é? Tá, o índice está alto também. Infelizmente, tá essa porcentagem alta, sim. Vamos explicar, então, o que é exatamente o crack e como ele age no sistema nervoso da pessoa, na saúde, no físico da pessoa. O crack é feito a partir da pasta base da cocaína, né? E com outras substâncias tóxicas, onde a pessoa fazendo uso, fumando, ou seja, a via de administração já é comprometedora pelo fato de ir pelo pulmão, um órgão extremamente vascularizado, atinge o sistema nervoso central muito rápido. Então, é rápido a forma com que ele fica sob o efeito dessa substância. E o fato de ser rápido também passa o efeito muito rápido. Com isso ele faz com que a pessoa queira esse pico de euforia inicial que se tem novamente. Então a pessoa vai entrando na dependência muito rápido por conta disso. Por querer essa sensação, fazendo com que entre para o mundo do crime, comece a mentir, roubar, né, subtrair objetos de dentro de casa para conseguir uma pedra de crack. E com isso adoecendo, né? E o crack tem uma característica muito bem do crack mesmo, que é a questão das alucinações, né? E do sentimento de que está sendo perseguido. Existe essa persecutoriedade, né? Se alguém da família está falando baixinho, ele acha que está falando dele, vão fazer algo contra ele, ou se algum barulho de uma ambulância na rua, ele já acha que é a polícia que vai conduzi-lo, enfim. Tudo é contra ele, existe um certo medo, uma angústia, além das alucinações que as drogas acabam ocasionando no usuário. O crack, ele tem uma característica também que ele está associado muito à violência hoje em dia. A gente ouve falar muito que a violência no Paraná, em Curitiba, hoje tem muito a ver com o crack, ou digamos assim, 90% dos crimes praticados aqui na região de Curitiba e no estado como um todo tem a ver com o crack. É isso mesmo? É pelo fato exatamente disso, ele está na dependência dessa substância. O corpo começa a pedir, ele começa a passar mal e só vai aliviar se ele fizer o uso. Com isso, essa angústia é que ele gera essa agressividade, esse comportamento agressivo, ao ponto de desrespeitar as pessoas, família, entrar para o mundo do crime por conta disso, pelo desespero que ocasiona no organismo, e ele se submete a qualquer situação porque tem que ter algo para trocar, né? Para conseguir a droga. Então eles passam por essa situação de se comprometendo para ir até conseguir o crack para aliviar por alguns momentos esse mal-estar. Então é uma dependência, é uma realidade muito triste essa doença, essa patologia que é a dependência química. Falou-se muito que o crack ele tinha se popularizado tanto porque ele era mais barato. É o barato que custa caro, né? De barato não tem nada. Porque a pessoa tem que consumir muito mais, né? Exatamente. Eu já atendi pessoas que num fim de semana estavam portando 15 mil reais e foram os 15 mil reais fazendo uso do crack. Ou seja, o que tem de barato aí? A pessoa está tão aprisionada dentro de si que submete a qualquer coisa, 15 mil reais, 5 reais, tanto faz. O que ela precisa é dessa pedra da morte, digamos assim, porque a pessoa vai se intoxicando e apodrecendo em vida, né? É uma realidade muito triste de ver um dependente de crack. Recentemente saiu uma reportagem, se não me engano foi na revista Veja, falando que no começo as grandes... Os traficantes, né, os grandes traficantes, os grandes cartéis, digamos assim, eles não queriam vender o crack. E que hoje em dia essa realidade mudou. Explica pra gente melhor. Exatamente. Antes eles não permitiam justamente por isso, porque eles viam que não era para eles digamos assim, entre aspas, um cliente, né,
que vai manter-se ali dando lucro para o traficante. Porque a pessoa vai adoecer rápido e vai morrer rápido. Não aguenta, né? E com isso, só que a dependência é tanto, a procura é tanto e está de fácil acesso em todo quanto é lugar, assim. Por menor que seja a cidade onde eu vá fazer esse trabalho de prevenção, eu vejo que o crack já está lá, destruindo várias famílias por conta disso. Na região oeste do Paraná é pior por causa da fronteira? Sim, por conta disso fica mais fácil o acesso, né, para eles. Mas se sabe que diversas as regiões que eu tenho ido, em todo o estado, eu não posso dizer assim, não, aqui é mais tranquilo. Infelizmente não. Por menor que seja, independente de fronteira, o crack já está lá. E em todas as classes sociais? Infelizmente, atingindo todas as classes sociais também. Independe. Já atendi pessoas bem-sucedidas, que tiveram oportunidade de estudo, conquistar um bom trabalho, mas acabou, por diversos fatores, fazendo uso e entrando na dependência, perdendo tudo por conta do crack. Além de crianças, né, pessoas que não teve oportunidade na vida, acabou se defendendo da realidade, fazendo uso da droga também. Então tem atingido todas as classes, todas as idades, não só tão jovens, tem pessoas adultas que também acabaram entrando na dependência do crack. Agora, inclusive, tem gente com mais de 50 anos, né, também, que tem também. É um estudo recente, foi feito com pessoas dessa idade, né? Isso. E tem uma idade que começa, mas geralmente não? Não. Tá incrível, mas não tem. A gente tentou fazer um levantamento disso das pessoas que nos procuram. A grande maioria são jovens, né? Mas a gente percebe que pessoas que já estão lá acima dos 40 anos, já está tudo tranquilo, que acaba, mas o que é esse crack que tanto falo? O preço é alto, né? Porque ele acaba usando e entrando na dependência também. E geralmente a pessoa que chega no crack, ela começa com outras drogas ou não? Tem muita gente que já está indo direto para o crack. Acontece essas duas situações, né? A porta de entrada através da bebida alcoólica, né? Aquela falsa sensação de liberdade que eles acham através da bebida alcoólica. Depois entra na dependência também disso. E quando vê a influência de amigos faz com que acabe querendo experimentar e assim vai se intoxicando. Agora acontece também, a gente percebeu que muitos meninos de rua, eles que eram usuários de cola de sapateiro, substituíram pelo crack. Para, de certa forma, camuflar a realidade que é a vida deles, né? O frio, a fome que passa, a realidade triste. Mas com isso entram na dependência, intoxicando também violentamente com o crack. E o crack vicia muito mais rápido? Muito mais rápido pela via de administração, né? E também é mais difícil as pessoas conseguirem sair do crack do que de outras drogas? A pessoa se intoxica muito mais por ser tudo muito mais rápido, né? É mais difícil, mas o trabalho, a partir do momento que a pessoa quer, o dependente químico quer esse tratamento, quer seguir as novas regras que tem que ter na vida dele, ele consegue sim estacionar essa doença. Porque não existe cura para a dependência química, né? Mas sim como a pessoa querer manter-se em abstinência, com tratamento até certo tempo medicamentoso, psicoterapia, ajuda da família, né? Saber os tipos de amigos que deve ter, isso é importante também, e não se expor em situação de risco, porque nós temos que entender que super-herói não existe, né? Então, ele está fragilizado, ele tem a dependência consigo, ele tem que saber se defender disso, né? Tem que mudar de vida mesmo. Mudar de vida, conquistar outras situações, né, que a pessoa consegue, a partir do momento que queira. E tem que ficar internado em todos os casos ou a pessoa consegue sair sozinha? Sozinha é muito difícil pelo fato de estar intoxicada, né? E o fato de sozinha, eu vejo pelas pessoas que nos procuram lá no CAP, ela vai estar num ambiente intoxicado também, por conta da família existe a codependência. A família também está nessa patologia. Não sabe se defender, ou passa a mão na cabeça, ou você não vale nada, você não presta. Não é isso. A família tem que entender que ele está doente, ele precisa de ajuda. A família também precisa dessa ajuda, inclusive que nós ofertamos lá no CAP, especificamente para a família do dependente. E tem um tempo mínimo que a pessoa deva ficar internada? Não existe assim uma regra específica, uma receita pronta. Vai depender muito de quanto tempo ele fez uso, quanto ele está intoxicado, como ele vai reagir ao internamento, às regras, à medicação. Então tudo daí a equipe médica é que vai acompanhar para dizer, né, para
para dar alta ou não, enfim, mas ele tem que saber que saiu de um internamento ou fez uma clínica dia, alguma coisa assim, para se desintoxicar, é o primeiro passo a ser dado. Ele precisa manter-se se fortalecendo a cada dia para manter-se em abstinência, não vir a recair violentamente, como muitos acabam recaindo e se afundando e não conseguindo ter forças para voltar a lutar, né? Então, são várias situações que é complicado, é difícil, mas a partir do momento, como eu falei, se ele quer e tiver essa ajuda familiar de toda a equipe, dá certo. Eu falo pelos pacientes que eu atendo e eu vejo o resultado. Mas a gente está falando aí de força de vontade, mas essa força de vontade que você está dizendo é da pessoa se internar, da pessoa ir atrás de uma ajuda, porque só pela força de vontade, a partir de hoje eu não vou mais consumir, a pessoa não consegue. É muito difícil. Difícil porque o corpo pede. Muitos pacientes me relatam isso. Eu estou quietinho ali, mas de repente eu começo a passar mal, me dá uma falta de ar, uma angústia, que só fumando para aliviar. E a família tem que entender que a partir do momento é uma doença mesmo, a pessoa não tem controle sozinha. Exatamente, sozinha não. É uma doença em que a família também precisa de uma ajuda, para saber lidar, saber que tipo de novas regras tem que ter em casa, né? Dos limites que esse dependente químico precisa ter, e a família, ao mesmo tempo, trabalhar a sua autoestima, que com certeza está baixíssima. Então, trabalhando isso, a família vai saber cuidar e ver outros ângulos para ter uma boa estrutura emocional, para saber lidar e lutar junto com o dependente químico. Maria Cristina, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso e a gente vai saber também no próximo bloco sobre uma nova droga que está surgindo no mercado, ainda mais devastadora que o crack. É um instante só.